Bom dia, bom dia! Vamos para nossa live de hoje. Será que seu filho está viciado em telas? Vamos entender melhor isso. Gente, meu cachorro quer entrar. Bom dia, bom dia! Vamos chegando. Eu, você e um café. Cafezinho aí na mão. Bom dia, Lúcia! Hoje nós vamos falar sobre vício em telas, em celular. Vamos entender o que está por trás disso e como lidar com o vício, com essa dependência tecnológica dos adolescentes e fortalecer a nossa relação com eles. Então, como reequilibrar o uso das telas sem brigas, sem culpa, sem controle. Hoje nós vamos, eu vou trazer aqui para vocês 5 passos para vocês construir um vínculo, uma rotina com mais presença e lidar com o vício do celular do seu adolescente. Então nós vamos identificar aqui quais são os sinais, o que fazer, de que forma comunicar, sobre regras, sobre combinados, e isso vai trazer para vocês muito mais leveza, direção. Então já aproveitem aí, ó, aviãozinho aqui, encaminha para outras pessoas. Vamos falar de um tema muito atual e um dos maiores desafios aí dessa geração dos adolescentes que vivem no celular. Eu sempre escuto aqui de vocês, recebo mensagens, perguntas, pedindo uma orientação, direcionamento, para quando, né, o adolescente, ele parece, ele muda o comportamento, muda a forma de se relacionar quando está sem o celular. A gente fala muito sobre estar no celular, mas nós não nos atentamos o que acontece quando eles estão sem o celular. E eles, né, as queixas que vocês trazem aqui para mim são muito parecidas no sentido de que eles passam o dia nas redes sociais, quando vocês falam alguma coisa, ele muda o humor, explode, enfrenta, ignora. Então, não quer mais sair aí do celular, não quer fazer nada fora das telas. Já percebem aí sinais de ansiedade, irritação, alterações no sono. Já tentou controlar, mas aí ele volta para o celular, você acaba cedendo, tá exausta. E percebam que um comportamento altera toda a dinâmica da família, a rotina. Então comentem aqui para mim quais têm sido os desafios de vocês no uso do celular. Eu vou responder todas as perguntas aqui no final. Eu vou trazer primeiro para vocês uma compreensão dos alertas, dos sinais de alerta que nós precisamos ter. E no final eu vou responder para vocês todas as perguntas aqui, tá? Então, quem ainda não está lá na nossa comunidade, o link está na bio, entrem lá, por lá eu aviso vocês dos encontros extras, das lives, compartilho também o link das lives que eu faço com vocês aqui, toda sexta-feira, eu disponibilizo depois lá no YouTube para vocês assistirem na íntegra. Então me acompanha aí nas redes sociais, além aqui do Instagram, vão lá pro YouTube também e entrem na comunidade pra gente ter um canal aí de comunicação mais direto, mais prático, combinado? Então vamos lá. Eu quero trazer aqui para vocês primeiro, antes da gente começar a falar sobre o vícios em telas,
no celular, quais são aí o que fazer? Essa é a pergunta predominante, o que fazer? Bom dia, Jéssica. Encaminha aí essa live para outras mães, para outros pais de adolescentes. Eu falo que cuidar dos nossos adolescentes é urgente e a gente precisa de direcionamento, porque não é da forma como a gente viveu a nossa adolescência. Hoje nós temos muitas interferências e não só as interferências, mas também a rotina, a nossa vida mudou. Então a gente precisa entender como lidar com eles nessa fase tão desafiadora, mas que pode ser também muito bonita. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é a importância da gente identificar se já virou um vício. Será que seu filho, seu adolescente está viciado no celular? Foi essa pergunta que eu fiz para vocês ontem nos stories. Eu quero que vocês me respondam aqui para mim se vocês acreditam que já se tornou um vício. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns sinais que são importantes para para nós estarmos alertas, porque quando a gente já enxerga que isso tem se tornado uma dependência, um vício, a primeira reação que a gente tem é de querer tirar, é da gente querer tomar o celular. E existem outras formas mais assertivas da gente fazer isso. E a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. Então vamos lá. Primeiro sintoma que eu quero trazer aqui para vocês, o primeiro sinal é a perda de controle. Então assim, quando vocês pedem para eles pararem de ficar no celular, de fazer outras atividades, mas você percebe que não consegue, ele não consegue, ele tenta, daqui a pouco tá lá de novo, e aí eu vou falar aqui do humor também, mas ele fica ali, né, negociando com você, dizendo é só mais 10 minutos, ou só mais 5 minutos, eu vou terminar esse jogo, eu só vou responder meu amigo, e aí o tempo vai se estendendo, e quando você vê, vai fazer outras coisas e ele continua lá no celular. As tarefas ficam por fazer, não faz as atividades da escola, não ajuda em casa. E aí a gente vê um adolescente totalmente ali focado nas telas, sem qualquer vitalidade, né, gente? Porque assim, estar constantemente no celular, os efeitos do vício é como de qualquer outra dependência química. Então, quanto mais a gente recebe ali os estímulos e aquele sentimento de prazer, né, ele vai gerando ali no adolescente mais a vontade de permanecer naquele ciclo. Então, por isso que é tão desafiador eles saírem do celular, tá? Aí a gente vem para os sintomas de abstinência. Então, é quando a gente tira de fato o celular e aí vem todos aqueles comportamentos de irritação, de agressividade, de apatia, de tristeza, como se faltasse o ar. Então, até a ansiedade acaba surgindo nesses contextos e fazem com que o adolescente ali mude completamente o humor, o comportamento. O terceiro sinal que é importante a gente observar é substituir os prazeres reais. Então, pode ser que seu adolescente tenha sido aquela criança que brincava, que interagia, porque a fase dos adolescentes agora, quando eles foram crianças, não se tinha essa perspectiva do uso excessivo do celular na fase da infância, diferente de quem está com filhos na infância nessa época, nessa fase agora. Então, nós vemos aí muitas crianças já com o celular, usando o celular de forma excessiva já na infância, e aí a gente tem os adolescentes que passaram por essa infância, mas não eram com tanta intensidade, com tanta interferência do celular na infância. Então, a gente olha um adolescente que foi uma criança que era mais ativa, que brincava, que era mais criativo,
que se intertia com outras coisas, que era mais participativo das tarefas de casa, né? De estar em família, de brincar, de desenhar. A infância de agora já enfrenta um desafio maior, porque muitas vezes não tem esse estímulo e aí o celular acaba sendo o refúgio. E os adolescentes nessa fase agora, quando a gente começa a perceber coisas que antes ele gostava de fazer e que agora já não fazem mais, as interações sociais que se tinham e agora não existem mais, tudo isso é importante da gente observar. Quais são os prazeres que o seu filho sente além das telas? No que ele se interessa? É esporte? Tem algum hobby? É uma dança? São desenhos? Quais são as atividades ali que são interessantes para o seu adolescente hoje, que antes ele gostava e agora perdeu o contato? Obviamente que as atividades mudam de acordo com a fase. A gente não vai ver um adolescente brincando no meio da sala, mas se interessam por jogos, mas por tabuleiros, se interessa por reunir os amigos, se interessa por sair, ir para o condomínio, quem tem a oportunidade de brincar na rua e vai jogar uma bola, vai encontrar com os amigos de outras formas, com conexões mais reais. Então, se o adolescente perde o interesse por esse contato com a vida real, a gente precisa tomar um cuidado, tá? E quando o celular acaba usando ali uma dependência para aliviar alguma emoção, algum comportamento que ele não consegue gerenciar, que ele não consegue regular. Então, tá sempre ansioso, entediado, frustrado ou se isola, fica sozinho. Então, o celular, ele acaba virando ali uma forma de remediar um incômodo emocional para um alívio imediato. Então, a gente precisa se atentar. Perda do controle, a gente olha também para os sintomas de abstinência, para a substituição dos prazeres reais e para o uso emocional, para um suporte, para uma regulação emocional, tá? Então, o vício, meus amores, ele não é sobre o tempo de tela. Ele ele acaba se tornando um problema quando ele se torna, né, ocupa o lugar da regulação emocional e também da conexão com as pessoas. Então, quando a gente começa a observar que o adolescente ele deixa de se conectar com a vida real, já é um sinal de alerta para a gente intervir, tá? E por que que o celular vicia? E aí eu vou trazer um pouquinho aqui do conceito da neurociência para vocês. Cada curtida, cada mensagem, cada vídeo, cada conquista nos jogos, tudo isso ativa um sistema de recompensa do nosso cérebro. Então, libera o hormônio da dopamina. É um neurotransmissor do prazer e da motivação. Todos nós produzimos esse neurotransmissor e ele, cada vez que é estimulado, a gente tem mais vontade de fazer. Então, qualquer atividade que a gente faça que é prazerosa, a gente pode correr o risco de se tornar um vício, tá? Então, o sistema de recompensa, ele é alimentado ali por esse prazer e a gente tende a buscar mais e mais, tá? Mas o cérebro do adolescente, como ele ainda está em desenvolvimento, é tudo muito mais intenso. Então, esse neurotransmissor, ele acaba se tornando mais hipersensível. Então, ele busca nos estímulos externos, né, intensos, esse prazer imediato. E isso é o que oferece aqui as redes sociais, os jogos, eles foram construídos com base na neurociência ainda. Então, se você não sabia, fique sabendo, porque toda a comunicação, toda a lógica aqui das redes sociais, ela foi criada com base nesse estímulo para gerar um sentimento de prazer, tá? Então, as redes sociais e os jogos, eles
vão explorar essa vulnerabilidade. E aí o feed infinito, né, as notificações, ficar rolando a tela, o som de mensagem, tudo isso mantém o cérebro em estado de expectativa constante. Então a gente vê ali, né, uma necessidade constante de estar ali olhando, conectando, vendo o que está acontecendo. Nós adultos ficamos assim. Então, quando a gente se desconecta do celular e aí tem lá o WhatsApp, fica toda hora chegando mensagem, quem nunca fica ali com uma curiosidade de ver o que está acontecendo, a gente tem que ver imediatamente. E nas redes sociais é o mesmo mecanismo, tá? Então, com o tempo, o cérebro acaba se acostumando com essa intensidade de informações, de estímulos, e isso reduz a sensibilidade natural do prazer do dia a dia. Então, as coisas do dia a dia acabam ficando não são interessantes. Elas exigem mais da gente. E aí, nessa da gente não conseguir se conectar e sentir prazer nas atividades do dia a dia, faz com que os adolescentes busquem ali as telas para conseguir manter esse ciclo de prazer, tá? E isso explica muito do porquê que o adolescente não se interessa por nada e acha tudo muito sem graça. É sem graça ficar com a família, é sem graça arrumar as coisas de casa, é sem graça estudar, tudo é muito sem graça. Então, por quê? Porque esse estímulo do prazer ele tem através das telas, ele tem aqui nos jogos, ele tem na tecnologia, ele não encontra, não é gerado na mesma velocidade esses estímulos, esse prazer, tá? E assim, durante a adolescência, o cérebro passa por uma reorganização intensa dessas áreas ligadas à recompensa e autocontrole. Então, uma das coisas que a gente observa muito é a impulsividade dos adolescentes. Então, por conta, né, dessa desregulação e desse excesso de estímulos, eles acabam não conseguindo desenvolver e ter uma maturidade para controlar os seus impulsos. Então é tudo muito agora, eu quero aqui agora, eu vou agora. Porque aqui, né, nas redes sociais é tudo assim. Eu não gostei, eu pulo. Eu quero ver um assunto, eu vou lá e pesquiso e tenho na palma da minha mão. É tudo muito imediatista. E aí a gente observa muitos adolescentes que têm essa dificuldade de esperar, de lidar com a frustração, que são impulsivos, que agem sem pensar. E aí é importante a gente entender o que faz parte do desenvolvimento do adolescente e o que de fato já passou de um limite, de um estímulo ali que não é correspondente ao que é esperado para o desenvolvimento dele. Então, uma das perguntas que vocês mais me fazem é o que é normal, o que não é normal. Quando eu trago para vocês aqui uma referência sobre o desenvolvimento do adolescente, é justamente para que a gente tenha ali embasamento para entender o que é esperado e o que está fora ali do esperado. Então, naturalmente, essa fase da adolescência, eles agem por impulso, eles não têm essa região do cérebro desenvolvida, que é do controle, que eles primeiro sentem, depois eles pensam. Isso faz parte da adolescência. Por isso que a nossa presença, o diálogo, eu falo sempre do limite com contorno, são essenciais. Agora, quando começa a passar do limite em que ele não consegue se regular sozinho, ele não aceita não, ele não consegue lidar com a frustração das coisas não terem sido na hora e no momento que ele queria, da forma como ele esperava, a gente precisa ficar atento sobre o uso excessivo do celular. Porque a gente acha que é só o celular, não, mas olha o quanto impacta no desenvolvimento do adolescente. E a gente está falando de uma fase que é essencial a gente olhar para esse desenvolvimento cognitivo, porque depois, na vida adulta, ele vai enfrentar vários desafios por conta dessa fase que não foi estimulada de forma saudável para o seu desenvolvimento, tá? E aí, quando a gente observa, né, então as redes sociais, elas usam esse mecanismo de liberar mais dopamina para
poder trazer ali essa retenção das telas, dos jogos, e ao mesmo circuito ativado quando a gente encontra, né, nos vícios, nas dependências químicas, como drogas, álcool, açúcar. Então, o mesmo funcionamento de outros vícios acontecem aqui também nas telas, nas redes sociais, nos jogos, tá? Então, o vício digital, ele não começa especificamente no celular. Então, ele começa num vazio, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Eu sei que nós vivemos um desafio de nos fazermos presentes para os nossos filhos por conta de trabalho, por conta de rotina, de várias demandas, mas a gente olha para essa criatura, né, que já tem um tamanho, mas ainda está numa fase imatura. Eles ainda precisam de relações reais, eles ainda precisam da nossa presença, do nosso direcionamento. Só tem tamanho, gente, não tem maturidade. Então, quando a gente olha um adolescente, eu falo para vocês, e eu vou repetir sempre, todo comportamento do seu filho é um sintoma, não é a origem do problema. Então, a gente tem que olhar por trás desse sintoma, o que ele está querendo comunicar. É uma comunicação esse comportamento, tá? Não adianta pegar o celular, bloquear a rede social, fazer tudo, se você não cuidar do que está por trás desse sintoma, desse problema, tá? Então, o vício digital, ele começa muito antes. E começa no vazio que ele tenta preencher. É na solidão, é na comparação, é na necessidade de validação, é na necessidade de pertencimento, de conexão. E aí é bem confuso falar, nossa, tá na rede social, tá se conectando. Mas na verdade, para ele estar nesse lugar de estar sempre buscando, estar em grupos, fazendo parte, a pergunta que a gente precisa se fazer é o quanto ele se sente assim em casa, na família. Se nós falamos com os nossos adolescentes só para criticar, julgar e falar o que está certo, o que está errado, o que tem que ser feito e não fez, ele vai buscar, lembra do prazer? Ele vai buscar esse prazer, essa sensação de que ele pode ser quem ele é, onde? Nas redes sociais. Ele vai sentir esse acolhimento em outros lugares. E aí é onde eu sempre alerto vocês. Se a gente não se faz presente, se a gente não orienta, alguém vai ocupar esse lugar. E geralmente são as telas, são as redes sociais, e pode ter certeza que dificilmente estarão alinhados aos seus princípios, valores familiares. Então, observar o que o seu adolescente tem buscado que não tem encontrado na sua família, com você. E aí não é uma questão de culpa, é questão de consciência. Ah, eu não tenho tempo para ficar com o meu adolescente, eu passo o dia trabalhando. E eu não falo de quantidade, eu falo de qualidade. Às vezes nós estamos do ladinho ali, mas também estamos no celular. Às vezes, quando a gente para e não, né, tá ali na rotina do dia a dia, a gente só fala com o adolescente para lembrá-lo de algo que ele deixou de fazer, de algo que ele deveria ter feito e não fez, de algo errado que ele fez e que não foi feito, percebe? Então, como que tem sido a nossa comunicação, a nossa presença de fato? Ele consegue relaxar? Ele consegue encontrar em você um lugar de respiro? Então, é importante a gente observar também a nossa relação com eles, tá? Por isso que o problema não é apenas o quanto tempo ele fica online, mas o que ele está buscando lá nas redes sociais e que não está encontrando na família. Então, esse é o primeiro sinal de alerta aí que eu quero trazer para vocês. E eu trabalho com adolescente e muitas pessoas me perguntam, como que é o seu trabalho com adolescente? Não dá para trabalhar o adolescente sem olhar para a família, sem cuidar da família. Porque muitas vezes a própria família tem uma dinâmica, um jeito de funcionar e já está tão cristalizado que mesmo que a gente faça todo um trabalho com o adolescente,
é um sofrimento, porque ele vai querer a mudança, ele vai ter consciência da mudança, né, do que é melhor para ele, para a vida dele, mas se os estímulos, se a família não tem ali uma parceria com a família. Então, meus amores, olhar para vocês também é muito importante. E de novo, né, outra coisa que eu falo aqui para vocês, nós não trabalhamos, né, com certo e errado. Eu sinto que eu tô falhando, eu sinto que eu tô errando. Você está lidando com a situação da melhor forma que você pode, mas estar atento e consciente a esses sinais é muito importante, porque aí você pode promover as mudanças de forma mais assertiva, com menos peso, trazendo mais leveza, mais paz para a relação e o dia a dia de vocês. Então agora eu vou trazer para vocês aqui 5 passos para vocês reequilibrarem o uso do celular sem romper esse vínculo e, na verdade, fortalecer esse vínculo, tá? Então, vamos lá. Fez sentido até aqui? Comentem aqui pra mim, manda coraçãozinho, deixa eu saber se vocês estão acompanhando. Então, vamos lá. Primeiro passo que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Parar de lutar contra o celular. A primeira coisa que a gente faz é entrar em guerra com o celular. Já chegou no nível, muitas vezes, que a gente já não sabe mais o que fazer. Nós nos sentimos perdidos, a gente não sabe como falar sobre o celular, nada do que a gente fala funciona, ou ele ignora e segue no celular. Eu fiz uma enquete aqui com vocês e vocês falaram, ele até sai, ele se irrita, mas até sai. Então, como que a gente lida com isso? Primeiro, é não entrando em guerra com o celular, tá? Quando a gente começa a usar o celular como um objeto de poder da relação, ele acaba gerando ainda mais conflitos. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte: como que tem sido aí a relação no dia a dia sobre o celular? Qual lugar, né? Então, ele tem ocupado. Então, a gente precisa entender qual é a função do celular na vida do seu adolescente. Então, todo comportamento, ele tem um propósito emocional. Lembra? Eles buscam preencher, é uma necessidade que eles têm, que eles vão buscar de várias formas, atender essa necessidade de várias formas. Então, por exemplo, se ele pega o celular sempre que chega da escola, e talvez nem seja vício, tá? Mas é uma forma de aliviar uma tensão social. Então, antes de tirar o aparelho, o celular, é importante você se perguntar o que ele sente quando não está no celular. Então, muitas vezes o adolescente ele não sabe relaxar, eles não sabem desacelerar, eles não suportam o silêncio. O celular acaba sendo um refúgio desse desconforto, tá? E aí uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é essa dinâmica do cérebro, o sistema de recompensa, lembra? Então, ele chega exausto da escola, já teve muitos estímulos ali, né, de aprendizado, com colegas, alguma coisa que deixou de mau humor, às vezes dormiu mal, já foi mal-humorado para a escola. Aí ele chega, ele vai para o celular porque ele busca se regular emocionalmente, ele busca ali um alívio de tensão, desacelerar. E aí nós precisamos direcionar para que eles consigam encontrar esse lugar de descanso fora das telas. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, nós não sabemos relaxar, a gente está sempre numa autocobrança, fazendo tudo, rotina corrida. Então, o nosso exemplo também é muito importante. Em qual momento, quando você chega do trabalho, ou você terminou de fazer alguma coisa, você se permite sentar no sofá e não fazer nada? Pegar um livro para ler. Tomar um banho mais relaxante.
a gente também não faz. E aí, como que a gente quer que eles saibam que é isso que é importante que seja feito, se a gente não traz o exemplo? Então, isso já é um ponto de atenção para você fazer uma autoavaliação. Como é para você descansar? Você se permite esse momento? Porque eles são esponjas, eles vão também observar a nossa forma de lidar com o dia a dia, a nossa forma de relaxar. E outra coisa muito importante aqui, eu sempre vou trazer esse olhar para vocês. O porquê que incomoda tanto quando o adolescente está descansando. Então vamos lá, tem a situação em que ele não sabe descansar, mas por outro lado, quando ele fica sem fazer nada, aquilo incomoda a gente num nível absurdo, aí a gente se irrita, quer mandar lavar a louça, arrumar o quarto, fazer atividade, a gente entra nesse modo. E por que que isso nos incomoda tanto? É um convite para você olhar para a sua própria história. Será que você teve uma infância, uma adolescência em que não era permitido esses momentos de descanso? Porque na nossa época não tinha celular, certo? Então, como que foi para você a sua fase da adolescência? Você tinha permissão para fazer nada? A gente fala do ócio criativo, a gente fala desse momento de descanso. Como que era? Você chegava, se sua mãe chegava, se seu pai chegasse, você estava lá no sofá sem fazer nada, como que era? Tudo bem? Ou você levava uma bronca porque não estava fazendo alguma coisa? Percebe? Ou você já assumiu desde muito cedo muitas responsabilidades de cuidar da casa, de cuidar dos irmãos. Então, não foi ensinado também para você esse momento de descanso. Lembra? Então, a gente olha para o comportamento do nosso filho e muitas vezes aquilo que nos irrita, aquilo que nos incomoda também diz sobre nós. E aí é se perguntar, como foi para mim? Por que me irrita tanto? Por que me incomoda tanto? Será que eu tinha essa permissão? Será que eu podia descansar? E aí olhar para a sua vida hoje. Como que é isso para você? Será que você se dá aqueles minutos de ficar em silêncio? Como é ficar em silêncio para você? Percebe? Então é importante a gente olhar também para a gente. Então, primeira coisa que a gente olha em relação a esse ponto é observar os gatilhos de uso. Então, é olhar para o momento, é olhar para as emoções, para os contextos, né? E observar durante uma semana. Então, hoje eu tô trazendo aqui uma consciência para vocês de como funciona essa dinâmica aí. Vocês vão só observar, não é para sair falando e já dando ordem, nada disso. A gente vai primeiro digerir isso e observar o nosso adolescente e a nós mesmas, tá? A live vai ficar gravada assim, meu amor. Eu vou deixar hoje aqui no Insta e depois eu vou colocar lá no YouTube, tá bom? E entra no link da bio, tem a comunidade, lá eu vou liberando para vocês materiais, eu vou liberando o link quando estiver lá disponível. Da nossa última live, eu fiz um material bem bacana sobre limites e combinados, está lá na nossa comunidade também, é só você baixar gratuitamente, tá? Então, assim, voltando aqui, sobre esses gatilhos. Então, vamos olhar para o que faz, o que falta e qual é a necessidade que ele busca de estar ali no celular o tempo todo, tá? Por que é importante isso? Porque quando a gente começa a entender qual é a função do celular na vida do adolescente, mais fácil é a gente conduzir. E o caminho não é a punição nem o castigo. Então, lembra, a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês, não entrar em guerra com o celular. Então, se eu tenho o celular e aí tudo que acontece, mesmo que não seja dentro do contexto, eu vou lá e tiro o celular, tudo é o celular. Ah, não lavou a louça, tira o celular. Ah, não fez a lição, tira o celular. Quando a gente deixa o celular nesse lugar de poder da relação, dos combinados, a gente perde a nossa autoridade com isso.
entende? Enquanto que nessa fase eles já têm condições de entender o porquê das coisas, as consequências das coisas, de se comprometerem. Ah, ele ainda não se compromete, ele não tem responsabilidade. Não, ele não vai nascer sabendo, a gente tem que ensinar. Lembra? Ele só tem tamanho, mas toda a maturidade ela é desenvolvida com o nosso suporte, com o nosso direcionamento. Então, eu falei uma vez e ele não faz mais. Não, a gente vai falar muitas vezes. A gente vai repetir. E é importante a gente observar o que ele está buscando ali nas telas. De repente chegou frustrado, chegou cansado da escola, está com algum problema. Lembra, ele vai para as telas em busca de um prazer imediato. Mas o que ele encontra em casa? De que forma que a gente pode ajudá-lo a lidar com isso? É a nossa presença, é o nosso diálogo, tá? E aí, segundo passo, o que a gente tem que fazer? Ensinar a diferenciar o uso automático de uso consciente. Vamos tirar o celular. Até para quem já está numa dependência digital, a gente não tira porque vai ter abstinência. Então, a gente precisa primeiro trazer o uso consciente. Terão casos em que são extremos que realmente a gente precisa tirar. Nesses casos extremos em que o adolescente fica totalmente fora, né, desregulado e agressivo, com autolesão, ideação suicida, nesses casos, meus amores, é importante buscar um apoio profissional. É muito desafiador uma família dar conta disso sozinha, se chegou nesse extremo. Eu não estou falando, aqui a nossa live é para prevenção. Essa aula aqui que eu estou trazendo para vocês é para a gente se atentar para que não chegue nesse momento, para que não chegue nesse caso, porque sim, tem casos que há até internações de adolescentes com dependência digital. Então, a primeira coisa é a gente, né, saber diferenciar o uso automático do uso consciente. Então, é propor para eles atividades fora do celular, ficar sem o celular. Como que é vocês guardarem o celular? Lembra, não é tirar, não vai ter mais, aquele caos, não é isso. Como que é vocês proporem que durante uma refeição vocês sentem à mesa e comam sem usar o celular? Como que ele se sente, como ele fica se você pega o celular, deixa num lugar que ele não tem um acesso tão fácil? Se você coloca para carregar no teu quarto, por exemplo, e não tá ali à vista dele, como que ele fica? Então, é fazer esse teste mesmo, tá? Antes de tirar o celular, é fazer com que eles entendam que é importante olhar para esse desequilíbrio, para essa desregulação emocional. E segundo, quando o celular estiver disponível, é fazê-lo pensar o que ele quer, né? O que ele vai fazer ali no celular. Então, para que eu tô pegando o celular? Para que você tá pegando o celular? O que você vai fazer? Eu quero ficar nas redes sociais, eu vou entrar no WhatsApp falar com os meus amigos, eu tenho um trabalho da escola para fazer. É perguntar mesmo, e tá tudo bem. Eu só quero ficar no WhatsApp com meus amigos. Tá tudo bem. Eu quero fazer um trabalho da escola. Pode pegar o celular. Mas é começar a trazer essa consciência, porque a gente tende a generalizar também. Você só fica nesse celular, você não faz nada da vida. Às vezes, fazendo essas perguntas, que de fato pode ser que só fique no celular, mas traz uma consciência para ele perceber o que ele tem feito da vida dele e como ele tem usado o celular. E é a partir desse entendimento que a gente consegue fazer uma intervenção, de perguntar o que você tem buscado ali, o que você precisa fazer aí, tem que ser agora, trazendo essa consciência, tá? Serve para computador também, dependência de qualquer forma, celular, computador, jogos, né? Porque eu atendo adolescentes, inclusive, que eles não ficam, não fico no celular, mas aí a gente vai descobrir e fica o dia inteiro no computador jogando, tá? O mecanismo é o mesmo. E assim, independente do celular, do computador, os estímulos que eles têm,
muitas vezes reforçam a agressividade, reforçam o enfrentamento, a impulsividade. Então tem tipos de jogos, gente, que, olha, eu vou falar pra vocês, assim, eu não dou conta muitas vezes de acompanhar não, tá? As minhas filhas, quando estão sem celular, elas vão brincar ou fazer atividades da escola, ou vão desenhar, ou vêm conversar comigo. Elas me procuram para diálogo. Amo essa atitude delas. E isso, Ari, é uma coisa que a gente precisa reforçar e continuar. Eu falo para vocês, a gente fala muito do isolamento, da agressividade, da falta de comunicação, mas o que a gente tira o celular, mas o que a gente inclui no lugar? Porque, lembra, eles estão crescendo com esse suporte de encontrar ali no celular, preencher ou resolver ou suprir alguma necessidade deles. Então, a gente tira o celular, mas o que a gente oferece? É presença, é diálogo? É uma conversa? E eu vou falar para vocês, eu tô aqui, é meu trabalho estar aqui. Então, eu acompanho alguns perfis, eu tô em todas as redes sociais que os adolescentes estão, para eu entender como que é essa dinâmica. Então, pensem, é muito desafiador para mim ser o exemplo. Só que quando eu estou com ela, meu celular tá aqui, vai ficar apitando 500 mensagens aqui e tá tudo bem. Vai ter um momento que eu vou pegar e vou resolver. Mas ela me vê lendo, aqui ó, tanto de livro. Ela me vê lendo, quando eu vejo alguma referência no celular de assuntos que começaram, eu tô vendo que o negócio tá tomando uma proporção, eu mesma mostro pra ela, mostro assim, eu pergunto, filha, você ficou sabendo, ou você chegou a ver algum vídeo sobre tal assunto que tá rolando aí nas redes sociais? Aí ela vira e fala, não, mãe, não vi. Eu falo, não? Então deixa eu te explicar. Olha, estão falando. Aí eu faço tipo fofoca, gente. Aí eu vou contando pra ela a fofoca que eu vi na rede social. Às vezes eu tô atrasada. Aí eu vou falar, filha, você viu o que aconteceu? Ela fala, ai mãe, isso já passou. É mesmo? E aí eu vou perguntando. Então é uma fase que a gente tem que ser muito curiosa, a gente tem que ter uma curiosidade, a gente tem que perguntar bastante, ouvir deles. Porque às vezes a gente vai conversar com eles sobre algo que a gente vê, que a gente quer alertar, que a gente quer conversar, e o que a gente faz? A gente já vem com o sermão pronto, com uma opinião formada. Então, essa fase do diálogo é muito importante. Ó, ele está viciado em jogos. Sim, Ju, é uma coisa que é muito importante você entender o que ele está buscando e o que está ocupando, que lugar que esses jogos estão ocupando na vida dele. E assim, de novo, né, a gente tem que pensar também no quanto muitas vezes a gente acaba cedendo, ou a gente não faz combinados, ou a gente tem uma dificuldade de sustentar ali alguns limites. Então, olhar para você, como que são esses combinados com o seu filho, o que ele tem de fato para fazer. E aí, às vezes, a gente quer que eles façam milhões de coisas, e não. Comece com uma coisa para que ele se comprometa, para que ele tenha essa responsabilidade, e aí depois ele pode ficar... É assim, a gente muda o foco deles, sabe? Então, se eu ficar falando assim para vocês, não olhem para o meu colar. O que vocês vão fazer? Vão olhar para o meu colar. E se eu ficar falando que o colar é prata, que o colar é de coração, que o colar tem pedrinhas, o que vocês vão fazer? Ficar olhando para o meu colar. E a gente faz isso com o celular. Sai desse celular, não quero você nesse jogo, não quero você no computador. Não quero... E a gente fica falando, mas a gente não oferece para eles a alternativa. Então, assim, ao invés de fazer... tirar o foco. Vamos mudar o foco, tá? Deixa eu ver aqui. Faço consulta online, sim, Ju. Hoje eu trabalho com adolescentes na terapia individual, que tem o acompanhamento de orientação parental. Então, eu faço uma entrevista com os pais, faço o acompanhamento terapêutico adolescente e a gente tem um planejamento que eu alinho com os pais, com os responsáveis, uma orientação parental. Então, todo o processo do adolescente, ele vem também com suporte de orientação parental, isso para o individual. Atendo mulheres, que aí eu trabalho na saúde mental da mãe, da mulher,
E eu tenho o meu programa de orientação parental, que é um acompanhamento personalizado, onde você tem ali todo o meu suporte, tanto individual, para você, quanto de orientação sobre como melhorar a relação com o seu filho, que vai impactar na família também. E esse programa, ele tem atendimentos individuais também em grupo, encontros ao vivo em grupo com outras mães, tá? Quem tiver interesse, me manda depois um direct que eu chamo para conversar. Antes de entrar no programa, eu faço uma entrevista. Eu vejo os seus status no Instagram e vejo perguntas para interagir com elas ou saber o que elas pensam sobre escola, mãe, pai, os sentimentos dela. Amo saber sobre elas, eu sempre deixo elas falarem, é isso mesmo. Perguntem sempre, sejam curiosos, tá? Ele trabalha, estuda e eu fico com dó e deixo, ele tem 16. Aí, Ju, a resposta, meu amor. Às vezes a gente cede por culpa, por cansaço, por exaustão. É o lugar da permissividade, entende? Então, assim, o que essa dó diz sobre você? Percebe? Será que você teve uma adolescência muito desafiadora, que não tinha acesso ao que ele tem, e aí você vai proporcionar tudo que você não teve para ele, e aí a gente precisa olhar para isso, quanto isso contribui e o quanto isso prejudica. Porque a gente tem ali adolescentes com uma rotina muito puxada de estudos, de trabalho. Estar jogando, lembra, é um momento de lazer, de prazer dele, tá tudo bem, mas qual é o limite disso? Meus amores, na vida tudo em excesso é prejudicial. E nessa fase ainda, que está em pleno desenvolvimento, né, emocional, cognitivo, tudo, se a gente não cuida disso agora, vai se tornar um adolescente ansioso, não vai saber lidar, fortalecer, né, as relações sociais serão impactadas, a questão da autonomia, da responsabilidade. Então, até nisso a gente pode ensinar nossos filhos. Ah, ele é viciado em jogo, ou ainda não é viciado, mas passa muito tempo e eu não gosto, prejudica o sono. Acorda de manhã, né, dorme pouco, porque fica até de madrugada. O que a gente tem que pensar? O quanto isso afeta a saúde. E aí é trazer essa consciência para eles e fazerem combinados. Ah, mas ele já é grande, já tem 20, já tem 16, 17, vou fazer. Tem que fazer combinados. E essas regras são essenciais, é um direcionamento que a gente dá. E não é uma questão de punir ou não punir, é questão de dizer, né, exatamente com clareza. Você trabalha, você estuda, é importante o descanso. Então, vai ficar nos jogos? É 1 hora? 2 horas? Qual que é o combinado aí de vocês? É no máximo até 3 horas, meus amores, na adolescência. 3 horas é o máximo. Então, se ele tem outras coisas para fazer, inclusive dormir, inclusive descansar, é mais do que o suficiente para fazer um trabalho, para falar com os amigos, para se entreter. Percebe? Então, assim, é muito importante fazer esses combinados. E são 2 horas que vai ficar? São 3 horas que vão ficar? Vocês têm que entender assim, ó. Eu trouxe até um exemplo na live anterior. Quando eu faço os combinados aqui com a minha filha, dentro da rotina dela, eu reservo um horário de descanso. É esse nome que eu dou, descanso. A gente tem esse desafio de admitir que tá tudo bem, descansar. A gente sente culpa de descansar, então a gente vai olhar para eles também com raiva quando eles descansam. Então o que a gente tem que fazer? Fazer os combinados com eles. Ó, saiu da escola, foi trabalhar, chegou, vai jantar e ter 1 hora de descanso, para desacelerar do dia, do que foi feito, das coisas lá, das demandas, das responsabilidades. Aí depois ele vai ter uma responsabilidade dentro de casa. É importante a gente ensinar isso para eles, que eles precisam ter responsabilidade, que eles precisam ter ali também uma autonomia sobre as coisas deles, entende?
E aí ele pode ficar no celular, pode ficar nos jogos, no celular. E aí você não vai ficar também brigando porque tá no jogo. Você combinou que daquela hora até aquela hora ele vai ficar. Segue a vida. Aqui em casa, não se fica no celular depois das 9h30, 10 horas. Não se fica. Inclusive, estudar, ela não estuda depois do jantar, porque é o horário que eu quero que ela desacelere para dormir, para acordar às 5 horas da manhã. E eu deixo claro quais são os impactos de não ter uma boa noite de sono. Vai mal na prova, não concentra, falta memória. Aí, para menina, eu ainda vou no físico, né? Falo que isso mexe com os hormônios, isso dá olheira, tá? Vamos lá. Eu sempre tive tudo e não precisava trabalhar, por isso fico assim. É isso. Aí, meu amor, ó, eu sempre tive tudo e não precisava trabalhar, por isso fico assim. Você tá repetindo com ele o que você teve. E aí, o fato dele trabalhar algo que você não precisou, você acaba cedendo. Faz sentido? Eu ouvi você falando de combinar, acabei adotando com as minhas filhas, por incrível que pareça, deu super certo. Aí, Ari, amei saber. Pode deixar lá, manda um direct pra mim com esse depoimento aí, porque às vezes parece que é muito surreal quando eu trago pra vocês aqui, mas quando você muda, tudo muda ao seu redor. Quando a gente é clara, tem direito, né, é um comando, gente, é um comando por vez. Porque adolescente, você falou na terceira frase, já era. Não vão ouvir, tá? Então, vamos lá. Aí, agora eu vou trazer para vocês aqui o terceiro ponto. Reorganizar a rotina para que o prazer não dependa só da tela. Acabamos de falar aqui, né, Aria? É sobre isso, tá? Então, o comportamento vai mudar quando a gente tem os substitutos reais. Então, o que é importante, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Adolescentes com uma rotina sem combinados, sem nada para fazer, o que ele vai fazer? Ele vai buscar prazer onde está mais fácil, tá? Então, se não há prazer no mundo real, convivência, desafios, conquistas, o mundo virtual vai dominar. E aí, assim, ai, Dani, eu tô cansada de ter que pensar como é que eu vou deixar o meu adolescente sempre feliz, sempre com prazer pela vida, se eu mesma tô lá, um caco, depressiva, ansiosa, com burnout. Como é que eu vou pensar em prazeres para o meu adolescente? Então, vamos lá, tô sendo bem irônica, porque é a realidade, tá? Como é que você vai ser? Primeiro, que é você se dar esse prazer. Segundo, o que é importante a gente pensar? O adolescente precisa aprender a se frustrar. Eles precisam aprender a lidar com o ócio. É aí que eles se tornam mais criativos, meus amores. Obrigada, Rafa. Vai ficar salva lá no YouTube, tá? Entra na comunidade, no link da bio aqui. Vou deixar o link lá depois para vocês. E aí, meus amores, percebem? A gente se incomoda de ficar no tédio, de não fazer nada. Então, vamos lá. A gente precisa, e aí a gente tem que entender também como que é pra gente, né? A diferença de solidão para solitude. Então, solitude é quando a gente se sente bem com a nossa própria presença, a gente não depende das relações pra gente ficar bem, embora elas sejam importantes, mas dependência também das relações, a gente tem que observar. E como que a gente lida com esse ócio, como que a gente lida com esse fazer nada. E também estimular o adolescente a ficar de saco cheio de não fazer nada. Entende? De não fazer nada. A gente tem que ensinar também isso para eles. E são nesses momentos em que eles não recebem esses estímulos que eles acabam sendo mais criativos. O
que eles acabam se desafiando a fazer algo diferente, e aí vem um sentimento de conquista, de realização, e aí vem o prazer. Por exemplo, quando não se tem o celular e tá aqui sem fazer nada, o que a gente faz geralmente? Fica reclamando, quer ver um filme, quer não sei o quê, não tem, acabou, tá, não tem ali como fazer, ficar no digital, ficar conectada. Aí, aqui em casa, pelo menos, o que a gente faz? A gente vai cozinhar. A minha filha já sabe fazer várias receitas. Porque a gente tem ali, né, eu não fico focada no celular. Vamos fazer uma receita nova? O que você quer cozinhar? O que a gente vai comer agora? Ai, vamos testar tal coisa? E assim, esses dias aqui tá sendo bem desafiador porque eu descobri a intolerância à lactose e a alergia a corante vermelho. Gente, eu tive que me reinventar com tudo. E conscientizar ela também dessa... né, do desafio ali do que comer, não comer. E aí eu fico trocando com ela receita. No celular, eu fico mandando vídeos de receitas, de ideias, de coisas para fazer. Aí eu falo para ela, ó, escolhe uma aí, que aí a gente vai comprar os ingredientes e vamos testar. Aí, esse final de semana, ela testou lá fazer uma panqueca com whey, com banana, com não sei o quê. E fez, entendeu? Então, assim, é sobre isso. Entende? A gente estimular a criatividade para fazer coisas que até desenvolvem a autonomia deles. Ah, vamos pegar um quarto aqui para arrumar, vamos reorganizar, vamos mudar os móveis de lugar. Até isso. Então a gente tem o tempo todo oportunidade de ensiná-los a fazer coisas diferentes, tá? E aí o que é importante nessa questão da organização da rotina, para que o prazer não dependa só das telas, do celular, dos jogos, do videogame, é realmente criar uma rotina e colocar ali, né, atividades que realmente façam com que ele se sinta pertencente à dinâmica da família. Então, por exemplo, primeiro que a gente pode propor para eles outras atividades, né, um esporte, música, convivência ali, fala, vai brincar com seus amigos, não quero você aqui, vai lá brincar com seus amigos, entendeu? Projetos pessoais, aprender uma língua nova, pode ser qualquer coisa, sabe? Aprender através da música uma outra língua, você pode propor para cozinhar, para fazer, mas o desafio que eu quero propor para vocês aqui é estabeleçam 2 âncoras reais para estimular o prazer fora das telas. O que isso significa? Definam mesmo, real. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, uma adolescente, que ela adora, que a família definiu que sexta-feira é o sextou. Sexta-feira é o dia que a família não tem hora para... Começa a jantar, não tem hora para acabar. Às vezes eles conseguem sair para jantar fora, às vezes eles fazem a comida em casa. Mas é aquele dia que eles preparam todo o jantar, é o sextou deles, entendeu? Eles vão jantar, eles vão fazer alguma coisa em família, vão assistir um filme, fazer uma pipoca, é o sextou deles. Ela ama, ela tem 14, vai fazer 15 anos, ama esse dia, é o dia mais legal da semana dela. Quando eu pergunto, qual foi o momento mais legal da sua semana, ela fala o sextou. E aí ela sempre vem com uma novidade, entende? E é um momento, porque os pais também têm uma rotina super puxada. E isso também é muito bom para os pais, tá? A Ari colocando aqui, ó. Coloco elas para fazer bolo, para fazerem alguma coisa que elas gostam. E fazem maravilhosamente bem. E uma coisa muito importante é a gente pensar do quanto o nosso incentivo faz com que elas gostem ainda mais. E muitas vezes, meus amores, a gente só olha para os nossos adolescentes para falar aquilo que eles precisam fazer ou aquilo que não tá bom, mas a gente também não fala sobre as coisas boas que eles fazem, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho, né, a minha filha lava louça aqui. Gente, ela é muito organizada para lavar louça. Eu já contei isso aqui em outras lives para vocês. E aí, a minha louça é uma confusão, assim. Se eu tirar, cai tudo, desmonta tudo. Ela organiza tudo bonitinho, assim, entendeu? Aí, o que acontece?
não importa, ela lava todo dia. Todo dia eu elogio. Aí você fala, tem que ficar elogiando. Não, aqui a gente fala as coisas que ela precisa fazer, se responsabilizar, chama atenção. Mas também quando faz algo legal, é importante a gente falar. Tá? O dia da loucura, ai que legal, adoro o dia da loucura. Aqui a gente tem o dia da preguiça, onde fazemos tudo fora de casa. Muito bom, adorei esse dia da loucura aí, quero fazer. E aí, inclusive no material que eu disponibilizei para vocês na comunidade, eu dou outras ideias, 7 ideias diferentes para vocês se conectarem com seus adolescentes em casa, tá? Com várias ideias diferentes para sair das telas. Então vamos seguir aqui, que daqui a pouco eu vou atender. Então, da outra vez eu fiquei muito tempo, fiquei 2 horas que você adoro. Redefina as regras como combinados afetivos e não como punições. Isso é muito importante. A gente não usar o celular, não usar os acordos como uma forma de castigo ou punição. Então, ao invés de você dizer para ele, você vai ficar só 1 hora no celular, é você falar para convidar o seu filho a fazer a definir o tempo que vai ficar de tela. Então, assim, vamos pensar juntos em horários que façam sentido para você, sem abrir mão do que você precisa fazer em casa, na escola, com os amigos, com a família, tá? Então, quando ele participa, o limite vira acordo. Aí é onde a gente começa a entender que muda a história quando a gente faz isso, tá? Ari até colocou aqui. E não imposição. Então, combine o tempo de uso, horário sem tela, então refeições, sono, até que horas ele pode ficar à noite. Depois desse horário, se tem um desafio, vai pegar escondido o celular, deixa carregando no seu quarto. E assim, não, você vai ficar sem celular, me dá aqui o celular, não precisa entrar. Me fala assim, eu vou colocar seu celular para carregar lá no meu quarto, amanhã depois que você chegar da escola, você pega, tá bom? Entende? A normalidade que a gente traz para as coisas, como é importante, e a consequência natural. Então, assim, não usar até cumprir o que a gente combinou. Tá lá, não é uma punição, mas nós temos um combinado. Então, depois que você lavar a louça, depois que fizer a tarefa de casa, você vai ficar na sua hora de descanso. Gente, não fala assim, você vai ter a hora do celular. Muda a comunicação. Você vai ter a hora do descanso, que você pode fazer o que quiser. Porque aí vocês fazem um convite para que eles tenham uma autorização para fazer outras coisas. Como fazer um bolo, como jogar bola. A gente tira o foco só do celular, entende? O celular pode ser uma das tarefas dentro do dia, mas não ser só isso, porque aí a gente dá foco só para isso, tá? Então, vamos lá. Combinem esses horários e a sequência das coisas com ele. E sustentar as consequências, tá? É muito importante. Então, quando ele faz parte dos combinados, ele aprende, ele respeita o que é para ser feito e porque ele ajuda a construir isso que faça sentido para ele também. E aí, vai ser uma vez só? Não, não vai. Você vai ficar lembrando todo dia? Vai dar trabalho. Não vou mentir para vocês, não. Vocês sabem que eu falo aqui. É fácil? Não, não é. É possível? Sim. Mas dá trabalho. E aí a gente tem que pensar o quanto também a gente tem que se olhar, se cuidar, para que a gente consiga sustentar esse lugar. Tá? E fortalecer o vínculo, porque a conexão é o melhor antídoto contra o vício. De novo, não adianta eu tirar o celular, eu proibir os jogos, eu tornar ali um campo de guerra se eu não faço nada com isso. Se eu não ofereço uma alternativa, se eu não trago para ele opções. E eles não vão ser criativos, tudo vai ser chato. Lembra por quê? A gente volta lá para o primeiro tópico. Porque não tem um prazer imediato. Porque para a gente sentir prazer em algo, a gente precisa insistir, a gente leva um tempo, é diferente do mecanismo das redes sociais. Então, a constância e a gente manter isso é muito importante.
Repetir, 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 falar, ser presença, repetir. A conexão é o melhor antídoto para a dependência em telas, tá? Então, o oposto da dependência, né, não é a abstinência, é a conexão segura. Então, o refúgio, o celular, os jogos viram ali um substituto de alguma necessidade que a gente precisa identificar dos nossos filhos. E por isso que é importante a gente não olhar só para o celular, só para o jogo. É importante a gente lembrar sobre o que ele tem buscado lá, que ele não encontra na conexão, no dia a dia, no vínculo familiar. E aí, se a gente começa a entender isso e oferece isso, percebe que o celular perde a importância? Se eu faço a noite dos jogos de tabuleiro, se eu faço a noite do sextou, se eu faço a noite o dia da loucura, você acha que eles vão querer ficar no celular depois que perceberem que isso é muito legal? Que eles vão receber ali atenção, aceitação, que eles vão querer ficar no celular? Eu 1 hora para cada após as obrigações da escola. Olha, isso é muito importante, principalmente para quem tem mais de um filho. Porque muitas vezes eu atendi uma mãe essa semana, né, na orientação parental, que ela trouxe o seguinte: ela tem 3 filhos com idades bem diferentes e é muito exaustivo, né? E a proposta de atividade para cada um é diferente. Então, você tem ali um na primeira infância, um quase na pré-adolescência, outro na adolescência. Ter o momento do filho único é muito importante. Todos os seus filhos são únicos. Então, assim, eu tenho vou ter o meu momento com ele. Ontem, por exemplo, eu terminei de atender, aí a gente jantou e minha filha tem uma viagem para fazer e queria comprar um biquíni. E ela já tinha me pedido, mas não tinha dado certo da gente ir no final de semana. Do jeito que eu estava, gente, peguei a chave e falei, bora. Ela, oi? Eu falei, bora, vamos lá comprar o biquíni. Era 8h30 da noite, a gente foi rapidinho ali minha casa, eu moro perto de um shopping. A gente foi rapidão. Gente, eu só fui assim, o celular e o cartão, vamos lá, ela já sabia o que queria, compramos o biquíni. Ela falou, ai mãe, você é meio doidinha, você é doidinha. Eu falei, é isso, gente, bora. Meu, aí meu marido, onde vocês vão? Eu falei, a gente vai até ali e volta. Eu não queria, eu queria ela, eu queria passar um momento com ela ali, sabe? Então, assim, são essas coisas inesperadas. Aí ela foi toda empolgada e me contando da viagem. Gente, eu já soube de tudo. Sei tudo o que vai acontecer, sei tudo o que tá acontecendo, porque daí a gente vai contando e vai... Você percebe? E eu fiquei 1 hora só, entre ir e voltar e comprar o que precisava. Foi assim, ó, rapidão. Então, são nesses momentos inesperados que a gente faz isso, tá? Eu tinha muito trabalho com o celular com elas, agora diminui bastante. Vai substituindo, e a idade que elas estão é muito importante, meu amor. 9, 10 anos, né, você colocou aqui, agora é a hora de você fortalecer o vínculo de vocês. Porque o jeito da gente cuidar, o jeito da gente se relacionar com eles mudam nessa fase. Mudam, tá? Com idade de 20 anos também serve? Sim, Ju. Eu atendo 2 adolescentes até 25 anos. Peraí. É que o meu cachorro, ele participa de live de terapia. Então, com 20 anos também serve? Serve. E aí a gente tem que pensar que, assim, não é sobre o celular. É como fortalecer e se reconectar com ele para que o celular não seja o mais importante na vida de vocês. Entende? Então, tem 20, por exemplo. Eu atendo... um tem 20 e o outro tem 18. E realmente assim, um tem um problema de ficar muito tempo nos jogos. E todo o trabalho é assim, de buscar outros interesses pela vida.
Entende? O que que a gente pode estimular e agora, nessa idade, não é mais assim, vou fazer combinados. Sim, você pode fazer combinados, mas a pergunta sempre será, o que vocês vão colocar nesse lugar das telas? Porque se eles não saem de lá, é porque eles encontram algo lá que na vida real eles não encontram. Tá? E aí, o que fazer então na prática? Pra gente finalizar. Comece por observar. Então, se observar e observar o adolescente. Acolher o desconforto e mostrar curiosidade pelo que ele consome. Eles não vão falar de primeira, mas é você perguntar de fato, sem crítica. O que você tá vendo aí? Nossa, e esse jogo? O jogo tá lá, uma matança, né? Um estímulo, um instinto animal horroroso. É perguntar, me conta, como é que joga? Nossa, acho que eu nem sei pegar aí no controle. Como é que você consegue usar essas teclas aí? Perguntem, sejam curiosos, tá? Segundo, pausas digitais reais. Então, assim, é um domingo sem tela, um almoço em família, um sextou. Que momento vocês vão ficar juntos sem as telas, tá? Olhar para rotina familiar. Então, de novo, aquele momento de conversa à noite, rituais afetivos simples. Então, vou no mercado, chama, ai, não quero, não vou. Vamos lá comigo, eu quero sua presença, eu quero que você me ajude a escolher tal coisa. Entende? É mostrar, e aí às vezes a gente faz a primeira e aquilo afeta a gente por conta da nossa própria história, a gente fica com raiva e desiste. Então é pensar o quanto que a gente também não desiste de incentivá-los a ter uma conexão com a gente. Modele o comportamento. Preciso falar, né? O espelho educa mais do que a regra, mais do que o discurso. Então, se você descansa, se estiver fazendo outras atividades que não são só no trabalho, só na rotina da casa e no celular, se vê você fazendo outras coisas, ele vai observar e vai se permitir também testar, tá? É um convite também. E se houver resistência extrema, esses sintomas de abstinência, prejuízo, que coloquem a vida em risco, é muito importante vocês buscarem ajuda profissional. Quando vocês me mandam mensagem perguntando sobre se eu atendo na terapia, eu sempre faço uma pergunta para vocês, e é muito importante vocês prestarem atenção nisso quando algum profissional perguntar, tá? Porque assim, eu atendo online, por exemplo. Quando há um risco claro em que o adolescente está com a vida em risco, colocando a vida em risco. O que isso significa? Quando se mutila, quando tem ideação suicida, quando está com comportamentos de risco. O código de ética, meu amor, a gente, né, o CRP, a gente não pode atender online. Precisa ser presencial. As mães que estão lá na comunidade, que a gente tem uma comunidade fechada também, vocês podem entrar. O link tá lá na bio. Eu sempre oriento elas, porque tem adolescentes já em terapia, elas, né, trazem muitas questões ali, tirando dúvida, e uma das coisas que eu faço é orientar vocês, o que vocês precisam saber sobre acompanhamento terapêutico com o adolescente. Porque quando a gente pergunta qual é o desafio, o que vocês estão enfrentando, é breve, gente. Porque é pra gente saber se é um caso em que eu não vou atender, eu tenho que direcionar para um colega, para um profissional que seja presencial. E se tem profissionais que atendem nesses casos online, meus amores, prestem atenção. Porque é muito importante, em alguns casos, o acompanhamento ser realizado presencialmente, tá? Então, a gente precisa entender né, essa observação que eu estou trazendo para vocês com esse tema hoje,
É para que vocês identifiquem os sinais, para que seja uma prevenção. Dani, acho que eu já perdi o meu adolescente para o celular, para as telas. Nunca é tarde. Não desistam dos filhos de vocês. Não desistam. E aí, muitas vezes, é desafiador para a gente, porque nós temos nossas próprias questões. E olhar para vocês é muito importante. Combinado? Então, se tem um desafio de estabelecer limites combinados, de sustentar, por que eu estou, né, que se eu sou muito, vou no autoritarismo, eu mando, você obedece, isso afasta, cria resistência. Ou se eu sou muito permissiva, a gente acha que a gente está sendo muito legal, sou amiga do meu filho, eu deixo fazer tudo, também não é saudável. E aqui o caminho é a gente se cuidar enquanto cuidam deles. Porque eles precisam de uma base segura. Eles precisam de alguém que consiga ajudá-los a regular suas emoções. A gente vai viver plena, feliz e saltitante? Não. Mas quando a gente aprende a se regular, a gente ensina eles também. Quando a gente lida com as nossas próprias frustrações, questões e consegue se respeitar nesse lugar, a gente consegue ser um porto seguro para eles. Muitas vezes a gente tem dia que deixa lá sem limites, né? Eu falo celular infinito igual cartão, né? Cartão infinito, porque a gente tá cansada ou porque a gente tá feliz. Ai, pode ficar, hoje você pode ficar. Aí mudou o humor da gente, a gente vai lá e pune, a gente vai lá e tira. Essa imprevisibilidade emocional também desestabiliza e eles ficam completamente perdidos sobre o que pode e o que não pode. O que vai ser bom, o que não vai ser. Então, quando a gente muda as regras, quando a gente permite ou não permite, a gente pune ou não pune, castiga ou não castiga, de acordo com o nosso humor, é um caos. É simplesmente um caos. Pronto, falei. Então, a gente precisa observar como que a gente está. Não adianta fazer regras e combinados se a gente muda porque a gente não consegue dar conta de sustentar. Eles não vão entender. Tá bom? É isso, meus amores. Amei estar aqui com vocês. É importante a gente ter esses momentos de consciência. Cuidar da nossa adolescência é urgente, mas cuidar de você também. Então, cuidem-se, aproveitem. Hoje é sextou, como diz a minha pacientinha, adoro. E aproveitem para se conectarem, porque não é sobre celular, tá? Ai, Ari, maravilhosa, adorei vocês aqui, gratidão. Sem vocês aqui, tudo isso não faria o menor sentido. Sexta-feira que vem a gente tá aqui de novo, ó, quinta é feriado aqui em São Paulo. Vamos ver, se eu não for viajar, eu divulgo pra vocês lá na comunidade pra gente manter nossa live de quarta-feira, ou de sexta-feira, tá bom? E bora lá pro grupo, daí a gente conversa mais lá. Beijo, gratidão.